Eu sou professor de História e hoje vou falar sobre duas grandes civilizações das Américas, que são a civilização asteca e a civilização maia. Primeiramente, eu vou começar falando pela civilização asteca. A civilização asteca viveu por volta do século XII e caminharam em busca de terras férteis, pois eles viviam basicamente da agricultura. E aí, por volta do século XIII, mais precisamente na primeira metade do século XIII, chegaram à região do atual México, na beira do lago Texcoco, e lá fundaram a capital asteca, que é a cidade de Tenochtitlan. E essa cidade é uma cidade que chama bastante atenção dos historiadores, porque lá eles eram uma cidade praticamente cheia de ilhas artificiais. E essas ilhas artificiais eram feitas sobre estaca. E eles tinham que desenvolver uma técnica, tanto tinham que ser bons nadadores, como desenvolver a técnica de respirar embaixo de água, para poder descerem através de mergulho e fincarem essas estacas lá no solo, embaixo da água. Nessa ilha, eles plantavam basicamente a questão da agricultura para sobreviver, e cultivavam flores, plantavam verduras e plantas medicinais, né? Os astecas, eles formaram o seu império através da guerra, dominando outros povos que já viviam naquela região. E esses povos submetidos, eles eram obrigados a pagar impostos, a cultuarem os deuses dos astecas, né? Como o deus tempestade, o deus da guerra, o deus sol. Eles eram de religião politeísta. O povo asteca era de religião politeísta. Politeísta quer dizer a crença em vários deuses, simplesmente isso. Porque poli é uma palavra que vem do latim e significa vários. Então, eles acreditavam em vários deuses, como os que eu já citei aí anteriormente, dentre outros, como o deus sol, o deus da tempestade, né, deus da guerra. E esses povos submetidos eram obrigados a cultuarem esses deuses também. Antes mesmo dos espanhóis chegarem à região do atual México, onde estava formado, né, onde tinham formado o Império Inca, outros visitantes que lá chegavam ficavam admirados com a estrutura, a organização, né, de infraestrutura das ruas largas e retas de Tenochtitlan. A fertilidade da terra pantanosa de Tenochtitlan fez com que o império vivesse lá, permanecesse, né, por vários anos, e eles, através dessas terras pantanosas, desenvolveram uma boa agricultura. E com ela também veio aperfeiçoando outras técnicas da agricultura. Eles conseguiram aperfeiçoar outras técnicas de agricultura, fazendo com que as terras se tornassem mais rentáveis, digamos assim, para a sobrevivência desse povo. Eles desenvolveram técnicas apuradas, como a técnica de cálculo matemático, né, e da construção civil, para poder desenvolver a cidade de Tenochtitlan e essas ilhas artificiais, né, que eram as chamadas chinampas, essas ilhas artificiais. De tal forma que a cidade de Tenochtitlan, pela sua organização, pela sua infraestrutura, chamou bastante a atenção dos espanhóis, que foram lá, que foram as pessoas, né, que conquistaram aquele império, destruíram toda a riqueza, saquearam e passaram a dominar aquela região, né? Assim como foi com outras civilizações pré-colombianas, que os espanhóis vieram e saquearam
e dizimaram a população, né, nativa da região. Aconteceu também com os astecas. Mas os espanhóis ficaram boquiabertos, ficaram realmente surpreendidos com a organização, a largura das ruas largas e retas. Os espanhóis estavam acostumados com ruas estreitas, nasceram em ruas estreitas e tortas. Daí a admiração dos espanhóis quando chegaram no Império Azteca. Eu finalizo por aqui a aula sobre o Império Azteca e vou falar agora sobre o Império Maia. Bom, a sociedade maia, ou a civilização maia, era uma sociedade hierarquizada. O que significa uma sociedade hierarquizada? É uma sociedade formada por castas sociais. É como se houvesse uma pirâmide dividindo essas classes sociais. No topo da pirâmide estavam justamente os sacerdotes e os nobres. Mais embaixo, no pé dessa pirâmide, estavam os artesãos, que desenvolviam trabalhos artesanais, e os camponeses, que viviam da agricultura. A região a qual a sociedade maia ocupou compreende parte do atual México, parte da Guatemala, El Salvador e Belize. Essa região que existe atualmente foi a região que compôs, podemos falar assim, toda a sociedade maia. É importante lembrar também que a sociedade maia, ao contrário de outras civilizações como a pré-colombiana e como a sociedade asteca, eles não construíram império. Era como em Roma, eram cidades, estados independentes, com leis próprias, governos próprios. No período de guerra, eles se uniam justamente para combaterem o inimigo. E essa sociedade foi formada por diferentes povos, né? Que se aliaram e formaram essas cidades-estados e se organizavam socialmente, como eu falei anteriormente. Bom, a gente pode falar também que os camponeses, eles cultivaram o algodão, o abacate, o milho, né? dentre outros produtos agrícolas. O milho era a base principal da alimentação dos maias. Com o milho eles faziam tudo. Eles comiam milho assado, milho cozido, faziam farinha de milho, que servia tanto para fazer pão como outros produtos derivados dessa farinha do milho, né? A gente ainda pode dizer que os maias, né, eles praticavam uma agricultura voltada sempre para a questão da doação para o governo. Ao contrário de outras civilizações que resistiam em doar parte de sua produção para o governo, os maias eles doavam voluntariamente, porque eles acreditavam que os deuses, né, que também eram uma sociedade politeísta, acreditavam que era divino fazer doação para o governo. Até porque acreditavam também que se doassem, eles teriam boas colheitas. Então se sentiam na obrigação de doar parte do que produziam na agricultura para o governo, pensando eles que assim eles teriam boas colheitas, porque era determinada pelos deuses. Lembrando, mais uma vez, os deuses, porque eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. A gente vai falar agora sobre a questão das técnicas maia. Quando a gente fala de técnicas maia, a gente está falando basicamente da questão das construções, né? Como outros povos construíram obras faraônicas, obras assim arquitetônicas de surpreender qualquer povo.
O que mais me chama a atenção com relação à sociedade maia é a construção das pirâmides. Eles eram exímios construtores de pirâmides. Construíram enormes pirâmides. Essas pirâmides geralmente serviam como templos religiosos. E uma das pirâmides que mais chama a atenção é a pirâmide da cidade de Tikal, pois ela mede 60 metros de altitude. E todas essas pirâmides elas eram compostas por escadarias. E aí, para isso, era necessário que eles dominassem as técnicas não só de conhecimento de cálculo, mas também a questão do deslocamento desses blocos enormes de pedra, dá a gente a certeza de que eles dominavam também a técnica da construção civil. E aí construíram várias pirâmides. Essas pirâmides ficavam sempre nas grandes cidades maias, né? E existe até hoje ruínas, né? Que demonstram para a gente a estrutura e a organização em termos da construção civil dessa sociedade antiga, dessa civilização antiga. Tá bom? A minha aula fica por aqui. Acredito que de forma sucinta, de forma resumida, eu consegui falar o essencial sobre duas civilizações muito importantes para a história, que são elas os Incas e os Maias.